Meu nome é Rosana, eu sou uma mulher negra que estou aqui com o cabelo escovado, com a camiseta azul marinho, um cordão rosa, e um fone de concha na cabeça, com um fundo desfocado branco. Pessoal, eu iniciei minha jornada no R-Ladies em junho de 2019, fazendo treinamentos e participando de meetups, me inserindo na comunidade de tecnologia com muito carinho e acolhimento, que foi o que me, assim, que me potencializou a querer mesmo estar na comunidade de tecnologia. Isso foi muito importante para mim. E além de participar dos meetups, a comunidade R-Ladies, ela trouxe para mim uma visão de que era possível estar realizar o meu sonho de estar na tecnologia de fato. E eu me certifiquei em R básico, R intermediário, R avançado, pude ser voluntária em algum momento e participar de outros eventos através do R-Ladies. E hoje eu estou aqui, se tivesse uma pessoa só, eu já estaria satisfeita. E eu peço licença para entrar aí na casa de vocês, para estar fazendo, passar um pouco do que eu aprendi e interagir com vocês, porque aqui vai ser interativo, tá, pessoal? Graças a Deus nós temos essa ferramenta, né, do Zoom, e é isso. Vamos que vamos. Então, o chat está aí e vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Visualizam minha tela, pessoal? Assim, você já estava Sim. compartilhando? Ah, perfeito. Excelente. Muito bom. Então, vamos lá. Marina, você chegou a compartilhar o Git? Estou mandando neste momento, Ah, enviado. perfeito. Pessoal, então, é o seguinte, nesse endereço do GitHub que a Marina enviou, tem o meu portfólio de tecnologia, tem lá a minha história de SQL, Alteryx, R, tem um pouquinho de Python, mas o que é mais importante para mim é a minha jornada do R, que lá inclusive tem um, um repositório que mostra, né, exatamente minha jornada no R-Ladies BH, e tem esse link onde eu carreguei aí. Essa apresentação, ela já está na íntegra, vocês podem acompanhar, e eu vou começar agora, então, falando como que vai ser nossa experiência aqui agora. Então, pessoal, é o seguinte, o primeiro, né, como que surgiu esse tema? Conversando com a Marina, quando surgiu o convite, eu pensei, poxa, agilidade, mas o que é da agilidade? Porque a agilidade é tão ampla, né? E aí, contextualizando no R. Algumas pessoas sempre me procuram e falam assim, eu trabalho numa organização, eu uso Gira, eu uso Azure, eu uso Verizon, e eu não consigo plotar as métricas. Eu nem sei plotar as métricas, como que eu faço? Então, eu pensei em uma aula assim, agnóstica, né? Um momento aqui agnóstico, que a pessoa possa aprender as métricas e ver, assim, vamos dizer assim, o poder do R, que é simples e, ao mesmo tempo, pode ajudar nessa solução. Então, como plotar métricas e entregar valor para os times ágeis. Então, nós vamos ver aqui sobre agilidade e vamos entender o que é o R. Então, antes da gente começar, vamos falar aqui sobre a nossa agenda. Vou falar sobre agilidade. Agilidade, o que eu ajo, falar sobre o manifesto ágil, os métodos e práticas, né, que são usados aí, são muitos, e nós vamos focar no Scrum, Kanban, depois nós vamos falar sobre o Kanban junto com o Scrum, que eles são mais fortes juntos, não tem essa separação
que o pessoal aí fica nessa guerra, né? Ah, esse é melhor, aquele é melhor. E vamos falar sobre as métricas. E chegar nas métricas de fluxo, que é um conjunto, né, é um kit de ferramentas muito importante para estar sendo utilizado para avaliar, essa prática. E vamos fazer uma mão na massa. Então, isso que é interessante, porque para a gente aplicar. Antes da gente prosseguir, a Marina já falou aí sobre o R, sobre o propósito do R-Ladies, que no meu caso, por exemplo, foi me empoderar, me encorajar, me capacitar economicamente também, para eu poder, eh, reinserir no mercado, e foi show demais. E assim, o que que é o R, né? E o que que é a diferença do R para o R Studio? Então, assim, como que eu conheci o R-Ladies? Eu saí no Simpla, olhando o que que tinha e vi lá, comunidade R, desse jeito mesmo assim, fiquei procurando e li lá, falei assim, R-Ladies, uma comunidade que empodera as mulheres, que ajuda e que ensina, e R, programação. Aí eu já falei, nó, muito legal. Mas eu falei assim, R é de comer e assim, aquela frase ou é de passar no cabelo. E eu vi que não era nenhum nem outro. E, né, eu falei, R, começa com R de Rosana, aí eu já gostei, mas também não era isso. E aí o R, né, pessoal, é uma linguagem de programação. E o mais interessante é open source, ou seja, é de código aberto. Tem pessoas, por exemplo, eu conheci várias já criaram bibliotecas, a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, ó, tem gente da UFMG, da PUC, criaram bibliotecas, pacotes de análise, né? De autoria delas que estão aqui, ou seja, é colaborativo, né? Ou seja, não tem custo, não tem uma licença, igual, por exemplo, o Office, o Windows. Você pode entrar lá no site, que está inclusive no GitHub, entrar e baixar. Então, o R é uma linguagem de programação de código aberto, que significa open source, desenvolvida na Nova Zelândia. E por que que eles resolveram a fazer o R? Porque eles tinham a necessidade de fazer o quê? Analisar, dados, né, ou seja, dados para virar informações, relatórios, visualizar esses dados e chegar a conclusões. E esses autores, que eu não sei pronunciar o nome, não estou lembrando agora, não vem o caso aqui do nosso workshop, eles tinham essa dor, eles não tinham no pacote de ferramentas dele, na mochilinha, né, algo que atendesse à expectativa deles, que fosse ok, assim, para eles. Então, o que que eles fizeram? Eles criaram também, pacotes para manipular esses dados. E esses pacotes, eles, têm como a gente fazer uma série de avaliações estatísticas. Então, o forte do R, geralmente as pessoas, conhecem como, ferramentas para avaliações estatísticas, para desenvolver algoritmos. Esses algoritmos, pessoas falam assim: "Ah, isso é o código?" Sim, então, isso é o código, de computador. Então, é para coletar os dados, para transformar esses dados, para analisar e visualizar. No meu caso, o que mais me apaixonou no R foram as visualizações e o fato de poder personalizar os gráficos. Um poder muito forte. Inclusive, numa grande empresa que eu trabalhei, eu pude fazer gráficos que a empresa não conseguia fazer com Excel, não conseguia fazer com Google Sheets, mas eu conseguia fazer com R. Isso foi um diferencial para eu conseguir essa colocação nessa empresa, tá? E também é o seguinte, uma coisa muito forte no R é o aprendizado de máquina, ou seja, machine learning. Eu me interessei pelo R e cheguei a fazer uma nanodegree, né? Seria uma especialização em Predictive Analytics, ou seja, predição de dados, que seria o quê? Utilizando os dados que a gente tem, o que que a gente consegue dizer para a empresa ou para a gente mesmo no nosso negócio? Tipo a predição, a previsão, o forecast, é, séries temporais,
ou clusterizações, fazer regressões com dados. Então, para isso que serve o R. Então, explicando por que o R com métricas da agilidade. E o RStudio, o que é o RStudio? Porque quando a gente for ver aí nesse GitHub, está assim, instale o RStudio. Então, antes de instalar o RStudio, é importante instalar o R. O RStudio, ele é uma IDE. O que é o IDE? Falando grosseiramente, é uma interface. Ou seja, eu nunca vou esquecer, a Thaís está aí, tem o Drácula, né, Thaís? Ou seja, é uma forma de ver. Eu gosto de ver com fundo preto, gosto de ver com fundo azul, letrinha cor-de-rosa. Mas não é isso. É para facilitar a codificação, para ter um ambiente mais confortável para a gente codificar. Então, a ideia, na verdade, o nome é bem bonito, né? Integrated Development Environment. Mas é uma interface, assim como tem no Python, por exemplo, tem o PyChar, né? Tem o RStudio. Então é isso. Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Estou vendo Não, aqui. sem dúvidas. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Se eu estiver muito devagar, vocês podem puxar minha orelha. Opa. Para mim tá ótimo o ritmo. Então, vamos lá. Então, o que é agilidade? Até já coloquei aqui, e assim, é bem clichê, né? Se digitar aí no Google, no Wikipédia, agilidade é a capacidade da organização de se adaptar às novas condições e mudar de direção. E aí, tem várias imagens, né? Quando a gente puxa esse termo agilidade, se a gente vai aí pela internet afora, a gente vê a imagem de um trem-bala e a gente vê a imagem de uma lince, né? Ou seja, um guepardo, tem muita gente que fala guepardo. E assim, por que isso? O ágil, ele é rápido? O que vocês acham? É rápido, mas ajusta rapidamente a direção. Perfeito, isso aí, Ju. É isso mesmo. E assim, tendo em vista que é exatamente o próximo slide aqui, a Ju é fera aí, esse negócio de agilidade. Exatamente. Então, com esses avanços tecnológicos que tem, essas mudanças muito rápidas, essas descobertas, não só na área científica, mas, por exemplo, nuvem, né? Vocês veem aí, tem CyberArk, tem a AWS, tem Oracle, né? Os dados estão lá na nuvem. Há pouco tempo atrás não tinha isso. Então, agora, vamos supor, antes a gente revelava a foto, imprimia a foto, guardava a foto. Agora, eu desafio a levantar a mão aí. Quem revelou uma foto essa semana? Alguém? Oi? Não. Pois eu revelava a foto pelo menos uma vez a cada semana, uma foto que fosse. Eu sou fascinada com foto. Então, foi um avanço tecnológico muito grande e que fez a gente mudar os nossos comportamentos. E com isso, foi uma mudança, uma adaptação que muitas empresas dessa cadeia de valor tiveram que fazer. E não foi só a empresa da máquina fotográfica, foi a empresa, por exemplo, do papel, que pouquíssimas, tem uma demanda muito pequena. Foi a demanda, por exemplo, até o serviço de entrega desse tipo de serviço praticamente não existe, inclusive encareceu. Então, é outro tipo. Hoje se salva na nuvem, se tem uma organização desse tipo de trabalho. Ou seja, com esses avanços tecnológicos, estão impulsionando a globalização, mudando o nosso ambiente e nos influenciando. Nós estamos mudando os nossos comportamentos. Diria até na nossa alimentação. Se a gente gosta tanto de uma coisa e essa comida ela é complexa de se fazer, vou dar um exemplo: coxinha. Tem gente, por exemplo, minha tia, pessoal, ela fazia coxinha ali, fazia a massa da coxinha, punha esse temperinho, fazia o caldo de galinha, punha o colorau na massa, a massa tem que dar o ponto.
Mas aí, para fazer isso, ela gastava, assim, 2 horas, a massa ficar no ponto, fofinha, fazia a bolinha da massa, fazia assim, abria a bolinha, depois tem o recheio, colocava, põe catupiryzinho. Agora, ou seja, quanto que vale o tempo dela? Mas mesmo que ela estivesse de férias para fazer isso, qual que é o valor agregado de tudo isso na vida dela, frente a ela pegar o aplicativo, sem dar nomes, né, pegar o aplicativo e pedir assim: "Quero 2 coxinhas", vai chegar em 10 minutos. Então, a adaptação, a influência disso na nossa vida. Então, ou seja, olha a agilidade, então vamos refletindo sobre isso. Então, ciclos cada vez mais rápidos de mudança, com uma sociedade demandando novas soluções. Porque é o seguinte, conhecimento é poder. E quando esse conhecimento é compartilhado, pessoal, o que que acontece? A espiral do conhecimento, ela gira. As pessoas ficam sabendo da existência de novas coisas, novas ações, novas tecnologias, os olhos se abrem, novas ideias surgem, e aí o ciclo reinicia. Percebem? Quem já passou por isso? Tô vendo. Quem eu tô vendo aqui no vídeo aberto, se puderem, eu peço, se puderem, é até bom que eu fique sabendo se vocês estão acompanhando, se puderem abrir a câmera, é bem legal. Então, assim, faz sentido? Então, por isso que tem aquela palavra, que é muito usada com agilidade, da mudança exponencial, transformação exponencial, não é tirada daqui. É por isso, é porque com esse avanço tecnológico, a informação está sendo compartilhada mais rápido. E o último é o contexto aqui das métricas. Por exemplo, ontem eu vi aqui uma receita, eu adoro cozinhar, mas feita de uma forma muito rápida. Aí eu vi, eu falei assim: "Opa, essa eu vou fazer". Antes eu não teria acesso a isso. Então, cada vez mais rápido, demandas mais rápido. Mas o que que eu vou fazer? Vou lá no supermercado buscar? Não. Eu pedi no aplicativo, chegou aqui o ingrediente, eu e fiz. Então, olha as novas soluções surgindo. Olha as novas soluções surgindo. E aí, dentro da agilidade, dessa complexidade exponencial, crescendo, crescendo, porque cada um vai contando para o outro, tem o ágil. E aí é importante, eu até pus um link ali, vou compartilhar com vocês, o seguinte, né, é um termo aí que remete a uma variedade de métodos, né, até pus aqui uma frase bonita, e práticas, para quê? Para entregar valor para as empresas? Não, para a gente, porque nós temos processos complexos na nossa vida, na nossa casa, né, e na nossa cadeia de valor, para ambientes complexos. Então, assim, se for na sequência, simplesinho, não é o ágil que é o indicado. Aí são projetos, né, simples, projetos cascata, que é utilizado. E é importante o seguinte, nós vamos falar aqui no próximo slide, aqui tem até os 12 princípios, né, e os valores, os 4 valores do ágil. E aqui quando que surgiu o ágil, Rosana? E muitos artigos, muitas fotos, tem uma data, né, que é a data de 2001, que inclusive, né, se a gente for ver agora, vai fazer 21 anos, né, maioridade. Que é a questão dos 17, os 17 feras que foram para Rocky Mountain e fizeram o Manifesto Ágil. Eu até deixei o link aqui para a gente ver. Vou até puxar aqui para a tela. E assim, não foi lá que surgiu o ágil. Deixa eu puxar a tela aqui. É um marco, e eu diria o mais importante. Não é à toa que... Opa, deixa eu puxar aqui, porque para quem não conhece, deixa eu ver, vocês estão... A gente está vendo só o seu PowerPoint. Deve Mas estar na outra agora tela. estão Agora vendo? sim. Ah, perfeito.
Então, aqui tem até a foto. Agora vocês enxergam, pessoal? Sim. Ah, legal. Então aqui tá embaçado, mas é do próprio site. Esse site é o site oficial do Manifesto Ágil, tá? Essa é uma foto lá de 2001. Não tem os 17 aqui, provavelmente alguém estava tomando café na hora, né? Mas é quando foi assinado, né? Foi criado o Manifesto Ágil, que nesse Manifesto Ágil tem os 12 princípios e 4 valores. Mas também deixei aqui, e aqui é para citar, né, pessoal, porque a gente se propôs aqui hoje a falar uma trilha grande. E eu vou pegar aqui o outro também, e esse eu gosto demais, é da Agile Alliance, tá aqui, vou puxar, acho importante, vou compartilhar esses links aqui todos, vou pular no GitHub depois, que aqui na Agile Alliance tem esse artigo que eu gosto muito, que mostra a timeline, ou seja, a linha do tempo da agilidade. Então, ele mostra, que, ok, aqui em 2001, né, ó, é bem rapidinho, estou passando rápido aqui, para a gente cumprir o nosso tempo, mas olha só, aqui a gente vê exatamente, ó, o manifesto ágil. Mas vocês viram quantas coisas aconteceram de importante antes do manifesto ágil na linha do tempo do ágil? Por exemplo, olha, teve aqui o XP, teve aqui a elaboração da metáfora do XP, teve aqui ó, a parte do Scrum também, que ele descreveu a Daily Scrum, isso foi antes, porque antes de ter o Manifesto Ágil, já estavam se usando métodos e práticas ágeis. Não foi assim, pum, abduziu, e em 2001, vamos começar a fazer o ágil, criou o ágil, assim, pegaram a varinha mágica e fizeram assim, tlim, não. Então, eu queria deixar essa mensagem aí. E aqui, um marco que, inclusive, a Agile Alliance coloca é a lei de Conway, né, que, gente, data de 1968. Aqui não é objetivo a gente falar, é bem importante, eu estou até lendo um livro aqui de topologia de times, e que é bem interessante. Então, ou seja, olha quantas coisas que aconteceram antes do Manifesto Ágil, mas nós vamos falar do Manifesto Ágil. Então, um dos objetivos aqui de hoje é sobre o que é agilidade e o ágil é para entregar valor para ambientes complexos. Então, se é simples de solucionar e encadeado, ou seja, ali o pessoal chama muito de cascata, não é ágil. Não há necessidade de fazer uma abordagem ágil, que a gente vai ver ali na frente fazer. Tem dúvida sobre Não, nenhuma dúvida. Eu tô acompanhando o chat. Se surgir alguma coisa, eu te aviso. Fica tranquilo. Beleza. Então, vamos para frente aqui. Deixa eu voltar a projetar. E aí, dentro do Manifesto Ágil, que é assim, é espetacular, né? Amo de paixão, e as pessoas que são assim mais focadas em agilidade amam. A base, né? Passar aqui pelos os 12 princípios não vai agregar valor para a gente chegar nas métricas nesse momento. Mas os quatro valores são essenciais, tá, pessoal? Então, quais são esses 4 valores? Indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Falando aqui nesse primeiro, é importante saber o seguinte: sempre esse mais que, ele quer dizer o seguinte, não é que o amarelinho, até pus de cores diferentes, ele é importante e o outro não é importante. Ambos são importantes, sendo que, para fomentar a agilidade, o foco tem que ser nos indivíduos e as interações, igual a gente está fazendo aqui, ó. Eu estou vendo a Juliana, o Luciano, a Marina, a Adriana, e estou perguntando, Adriana, e aí, tem dúvida? Então, assim, a gente está interagindo
e estou aqui tentando personalizar, né, a experiência mais do que o processo ferramenta. Se fosse processo ferramenta, vou dar um exemplo. Pessoal, olha, vamos pegar as dúvidas e anotar para o final. Aí seria processo e ferramenta. E aí seria uma coisa engessada. De ágil não teria nada, a pessoa ia deixar a dúvida lá para o final, podia esquecer. Então, isso não faz sentido no ágil. Não tem interação, perde a riqueza, entenderam? Próximo, software em funcionamento mais que documentação abrangente, é outro. Ah, Rosana, não vão fazer documentação do software que vai ser entregue? Não, vai fazer. Mas entre um e outro, tem que deixar o software funcionando. O software ele tem que funcionar e com qualidade ainda. E aí lá nos princípios vai ter inclusive o desdobramento disso. Código enxuto, e a gente vai ver o desdobramento disso se entrar lá no detalhe. Entenderam? Colaboração com o cliente mais que negociação do contrato. E esse é muito importante. Inclusive, eu tenho tido mais experiências com o SAFe, e lá no SAFe tem, inclusive, toda uma ênfase em contratos ágeis. E por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, inclusive na parte de desenvolvimento, né, de contrato, tem umas siglas aí para contrato, era assim, não está no contrato, nós não vamos fazer, azar do cliente. Só que aí ficava ruim para o cliente e para a gente, porque chegava lá no final, não era aquilo que o cliente queria. Então não pode ser assim, pelo contrário, o cliente tem que estar envolvido ali, e como que é hoje, né? Ele está envolvido não só no final ali da iteração, né? Ele está envolvido sempre ali na cadeia e, caso necessário, inclusive trazendo demandas novas ao longo do contrato. Se necessário, pivotar, inclusive, para entregar o valor que ele deseja. Então, é isso a colaboração com o cliente. E responder a mudanças, mais que seguir o plano, está relacionado, mas responder a mudanças seguindo, por exemplo, a premissa de que podemos ter aí pessoas no time que tem gente que pode ficar doente, podemos ter que mudar de profissional, tendo em vista a especialidade, pode acontecer uma influência externa, por exemplo, do mercado, porque precisamos fazer um teste novo, devido à compliance. Então, temos que responder às mudanças, não podemos ficar esperando, no final a gente vê. Temos que integrar continuamente, e aí temos que ver, tem exigências novas que temos que fazer? Então, ou seja, até coloquei ali, né? Mesmo havendo valores nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Pessoal, dúvidas com relação a esses valores, esses 4 valores? Não? Beleza. Nossa, tá todo mundo sabendo tudo. Eu tô achando que aqui é todo mundo nível avançado. Que isso, você tá explicando super calmamente, no Ah, detalhe, todo mundo beleza. pegando. Joia, joia. Então, vamos lá. Então, agilidade, ágil, mas e aí? Como que é desenvolvido o ágil, né? Agilidade ou a transformação ágil de negócios nas empresas ou até na casa da gente, que muitas pessoas aplicam, né? Quando aprende, então, como que é feito isso? Então, existem muitas formas de fazer. E aí, pessoal, tem quem que acompanha no LinkedIn, o Luciano eu sei que acompanha, porque eu vejo lá seus posts também. Você deve ver lá que tem cada polêmica, né? Eu faço assim, porque fala assim: não, tem que ser Kanban, tem que ser Scrum, tem que ser RUP, tem que ser Safe. Então, assim, bem, seguindo a minha experiência, né? O que eu conheço
Existem muitas maneiras, mas muitas. E quando eu falo muitas, as maneiras que eu conheço, nenhuma delas diz que a gente tem que seguir só aqui, assim, tipo assim, usar só o que a Ju sabe, só o que o Luciano sabe, só o que a Estefânia sabe, só o que a Ariane sabe. Não, a gente tem que ver, pegar a mochila nossa do conhecimento e ver qual que é o contexto, qual que é o contexto que nós estamos. Aí até eu escrevi aqui assim, pode ser que a sua organização precise de. Aí pus essa letra aqui, não é uma senha, ou GQ, nananã, ou até mesmo Safe XP Scrum. E aí, por que eu escrevi isso? Porque dependendo do contexto que está a organização onde você está trabalhando, seja no papel de Agile Coach, de Agile Master, de Scrum Master. Pessoal, só um instante. Desculpe, pessoal. A gente tem que saber exatamente o que aplicar. Não de primeira, mas vai ser um conjunto de práticas. Um conjunto de práticas. Vai ser um framework, vai ser o Scrum, vai ser exatamente o Scrum. Pode ser que a empresa ela já aplique uma mistureba, e eu falo exatamente isso, uma mistureba, e nessa mistureba cabe a você analisar no seu papel de desenvolvedor, de analista de dados, de engenheiro de software. Você vai analisar e pode sugerir, olha, aqui nós devemos usar, quem sabe não é melhor a gente usar um Kanban e sair evoluindo. Então, esses códigos aqui eu tô propondo, seguindo a minha experiência, não que use Safe XP, Scrum, mas eu estou dizendo que a gente deve avaliar o contexto e ver o que mais se adequa àquele cenário. E é assim que funciona melhor, pela minha experiência. E o que eu tenho visto aí, ok? Vamos passando, estamos chegando lá. Por quê? Porque a agilidade é um estado. Tem gente que acha que não é um estado. Tem gente que acha que é um é assim, ó, vai resolver, é igual, como é que fala, um super-herói, né? Então, é um estado. Cada organização tem uma configuração. E, assim, pessoal, eu não conheço muito, mas tem inclusive uma proposta nova do Ruhen Apelo, que não sei se alguém já ouviu falar, que é o Unfix Model. Então, por exemplo, eu gosto muito do Safe, amo o Kanban, conheço até um pouco bem o Scrum, mas o Unfix Model, por exemplo, e até por que eu estou falando sobre essa questão da configuração, ele pega e desconstrói a ideia do Safe. E lá dentro do Safe, por exemplo, roda Kanban, roda Scrum, e assim, roda XP, ali dentro do trem, ou seja, para times escalados, para ágil em escala. E tendo em vista grandes times, né, projetos de alta complexidade, ele já está propondo exatamente isso para acho que não é uma aula sobre Unfix Model, e eu também não domino esse assunto, mas a maior adaptação ainda. E essa semana, onde eu trabalho, eu tive uma grande oportunidade de assistir uma aula sobre DA, ou seja, disciplina Agile, que também avalia o contexto para ver o que é a melhor aplicação para aquela empresa. Então, ou seja, é a linha que está se seguindo atualmente. Não é assim, vamos usar o Scrum porque 76%, que é a estatística, das empresas está usando o Scrum. Faz sentido, pessoal? Ok?
E aí, aqui eu montei essa imagem aqui lúdica, né, desse guarda-chuvinha. Com certeza esqueci de alguma, mas aqui, pessoal, não estão só frameworks e métodos, eu pus práticas também. Sendo que eu fiz o seguinte, eu deixei em inglês, porque eu vou aproveitar para uma outra apresentação que eu vou fazer e já tá, peço desculpas, mas é importante, tá? Então, a gente tem que aproveitar o tempo, né? E aí, ó, o que eu fiz? Eu peguei aqui, no lado esquerdo, eu chamei de lightweight, que é para times, ou seja, nível time. E o full para ágil escalado. Então, o que se usa para nível time, ou seja, topologia time? Scrum, e não pus pela minha ordem de preferência, não. Eu pus, seguindo uma pesquisa que eu li em Gartner, Gartner, é um site de grande referência mundial, onde a gente vê a questão das pesquisas, tá? Na área de informática, tecnologia de informação, do que está sendo mais usado. Por exemplo, o Scrum está em primeiro lugar, isso no nível mundo. No Brasil, o Kanban está quase ultrapassando o Scrum, tá? Para vocês terem uma noção. Depois aqui, ó, o Lean Software Development, como prática, Kanban, XP, aí Continuous Integration, ou seja, integração contínua, o CD, aí aqui, pessoal, são práticas, né? FDD, TDD, Crystal Clear. Estão todas aqui? Não, são mais. Mas aí iria ficar uma lista gigante e quem aí é da análise de dados sabe que talvez ia ficar assim, 0,1%. Aqui, para vocês terem uma ideia, está somando 90 e tantos por cento. Tem perguntas? Agora eu vi aqui, ó, o chat... Ah, tá, desculpa, não Não, tem? tem nenhuma Tá, pergunta, não. jóia. Agora, como age escalado? Atualmente, aí eu até pus aqui, eu vi lá que está um pouco empatado, nível mundo, mas depende da pesquisa, sendo que o SAFe, numa pesquisa que eu vi, ele está como quase 80% das grandes organizações, que é o SAFe da Scale Inc., o SAFe. Então, Less, Scrum at Scale, Scrum of Scrums, e esse Scrum of Scrum e Scrum at Scale, ele é do mesmo fundador do Scrum, de quem fundou, que é o Ken Schwaber e o David Sutherland, tá, pessoal? E aí tem aqui, por exemplo, o Disciplina Agile, que é esse que eu mencionei, que ele é do PMI, tá? Que é o mesmo do Project Manager, do PMBOK. E aí vai, tá, pessoal? Então, aqui, hoje, como o foco não são os métodos e práticas, o objetivo é dar o panorama geral. Mas se alguém tiver alguma dúvida específica, pode mandar, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver o tempo. Estamos dentro do tempo. Então, vamos falar sobre Scrum Kanban. Ah, Rosana, esse aqui é a sua preferência? Não, é para a gente chegar lá na nossa mão na massa. O Scrum, ele é um framework. E aí, isso aqui, da onde que eu tirei? Eu tirei do Scrum Guide, que é o guia Scrum oficial, que está lá no site da scrum.org, tá? Scrum é um framework leve que ajuda as pessoas, times e organizações a gerar valor. Vocês percebem? Lá atrás, quando a gente falou sobre ágil, a gente falou sobre entregar valor, e na complexidade, entregar valor na complexidade. O Scrum é uma dessas formas de entregar esse valor na complexidade, agora nós estamos falando dele. E ele usa de soluções adaptativas. Essas soluções adaptativas são chamadas de empirismo. Olha, mas aqui também vamos falar para seguir o caminho para a gente chegar na nossa mão na massa. Então, eu tentei aqui usar o mesmo vocabulário de uma forma adaptativa. E aí, o que são os pontos chaves do Scrum? Ele define metas e prazos. Essas metas e prazos é chamada de time box.
Ou seja, é um grande diferencial do Scrum. E por que esse time box? Esse time box que eu coloquei aqui. Por exemplo, no Scrum tem uma reunião. Reunião que não é chamada de reunião, pelo guia mesmo, é chamado de evento. Até o ano retrasado era chamado de cerimônia, agora é chamado de evento. Então, que é uma reunião diária, que dura até 15 minutos. Tem a reunião diária, tem a reunião de planejamento, tem uma retrospectiva e tem uma reunião que pode ser chamada uma reunião de demonstração, mas que ela não serve só para isso. Todas essas reuniões que são chamadas aí de eventos, elas têm um tempo indicado, que quando ele é indicado, no guia se fala até tanto tempo. E para que isso? Para maximizar o tempo de desenvolvimento, guiando para a entrega de valor para o cliente. Percebem? Então, isso é algo definido no guia, porém é definido no guia, mas sugerido para quem vai aplicar. Então, no Scrum tem essa definição de metas e prazos. E o Scrum, esse framework, ele ajuda a lidar com grandes projetos. Mas de que forma? Ele divide a complexidade do projeto em pequenas partes. Como é que são chamadas essas partes? Sprint. O que é sprint? Então, a sprint são pequenos blocos de tempo. Aí, geralmente as empresas adotam 2 semanas. Tem empresas que conseguem fazer com ciclos mais rápidos, de 1 semana, outras até 4 semanas. Mas, geralmente, aí, nessas pesquisas até da Gartner mesmo, ficou provado que são utilizadas 2 semanas, tá, pessoal? Então, o Scrum, eu estou falando aqui as vantagens, igual tem um colega meu, um amigo meu, um professor meu, que ele fez uma apresentação falando o que é ruim do Scrum. Tem os pontos negativos do Scrum, mas aqui nós estamos falando os pontos positivos, tá, pessoal? Aí, agora eu vou falar um ponto negativo. Ele pode ser difícil de aprender a adotar. Por quê? Pelo fato dele ter vários eventos. E esses eventos, eles serem, de certa forma, complexos, porque precisa de um Scrum Master para poder facilitar, que domine esses eventos, que saiba esses tempos, o que tem que ser a entrega de cada evento, porque numa reunião diária não é só falar, e aí, que tal? Como é que tá? Beleza, pessoal? Tá bem hoje? Tá feliz? Não é isso. E a reunião de planejamento? Ah, vamos fazer isso. Não. Então, tem que dominar, e essas reuniões com metas e prazos, elas podem ter um overhead, ou seja, ela pode ser um custo do tempo total do time. Imagina o time de desenvolvimento. Essas reuniões, elas equivalem a X dias. Segundo a minha experiência, numa sprint de 10 dias úteis, né, que são aí geralmente 15 dias, pode ser 15 dias, com feriado, sem feriado, esses eventos, eles podem equivaler a 1 dia, ponto 2, de reunião. Reunião que eu estou chamando, né? Vai falar, ela está chamando evento de reunião. Mas é isso, simplificando. Será que a empresa pode investir isso tudo nesse momento, nesse projeto? Então, até tem um colega meu que fala assim, a Rosana provocando, mas eu amo Scrum, mas tem que se avaliar se pode investir isso tudo. E mais, isso sem o refinamento, porque tem que se refinar as histórias. E aqui levanta a mãozinha para mim aqui com o Reactions, quem aqui é desenvolvedor? Analista, engenheiro de software? A Thaís, quem mais?
Quem mais? Legal, legal. E, pessoal, quem é desenvolvedor, participa do refinamento? Se participa, põe um joinha. Ou mesmo quem não seja, dá um joinha se participa do refinamento. Seja qual for a forma, a prática adotada. Ninguém participa do refinamento das histórias do usuário? Ah, no MIA participa, legal. Então, seguindo o raciocínio, é o seguinte, o que acontece? Estava falando ali do overhead, ou seja, um custo, é um investimento em mão de obra para o projeto, ou seja, ao invés do time estar ali desenvolvendo, ele está planejando. Tem que se planejar? Tem que se planejar. Mas o Scrum, ele tem esse custo. Então, por isso, né, fica o pessoal do Kanban com o pessoal do Scrum, primariamente, um lutando contra o outro. E fica aquela coisa. Então, quando eu falo isso de um dia ponto 2, é somando a planning, a retrospectiva e as dailies, porque soma ali o tempo de daily que é gasto, tudo isso. Agora, o refinamento, dependendo do tipo de épico, feature, histórias que tem que se refinar, na sprint, pode-se gastar o dobro desse tempo em uma sprint, mesmo que esse refinamento seja para sprint próxima ou daí a 2 sprints. Então, o overhead, que é essa palavra que é chamada, é muito alto. E aí, Rosana, há formas de diminuir isso? Sim, mas aqui o foco não é esse hoje. Então, por isso que eu pus essa pequena observação. Existem outros pontos. Mas vamos lá, mas tem grandes vantagens. Eu, por exemplo, gosto muito do Scrum, mas tem que saber usar com parcimônia. E o Kanban? O Kanban, pessoal, é uma estratégia para otimizar o fluxo. Ele não olha para sprint, ele não olha para o time box, para o tempo. Ele não olha assim, hoje é dia 30 de... ninguém vai começar a trabalhar no sábado, né? Ele não olha assim, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, está aqui nosso backlog, nossa lista de atividades para fazer, e, pessoal, nós vamos entregar tantas coisas daqui a 15 dias. Não. Vai puxando e vai fazendo, vai puxando, vai fazendo. E aí eu pus uma imagem aqui, até peguei, não construí, peguei o que já estava pronto, ou seja, a fazer em progresso, feito, a fazer em progresso, feito. Então, aqui até tem os nomezinhos, né, de pessoas, está em inglês aqui, nada contra a gente, é porque já estava pronto. As pessoas vão puxando colaborativamente. Então, a Isabela acabou ali o código dela de um gráfico de WIP, aí eu vou lá, ô Isabela, você vai pegar qual? Eu vou pegar esse aqui. Então, a gente vai colaborativamente fazendo. Então, o Kanban é uma estratégia para otimizar o fluxo. E o que é o fluxo? O fluxo é o movimento desses cartões, dessas atividades ao longo do quadro. É um quadro? Nossa, Rosana, você acabou de fazer um pecado capital no ágil. Não, o Kanban, ele é muito mais que um quadro. Eu falei de propósito. O Kanban, ele é algo que, além dele ser um quadro, ele tem as atividades, ele tem as métricas, ele tem as políticas. Mas isso também é um assunto específico para um outro momento. E o objetivo não é esse aqui hoje. Aqui o objetivo é dar fundamentos para a gente chegar nas nossas métricas. Então, né, que caso alguém depois fique na dúvida, ela não falou nada disso. E aí, pessoal, mas quais são as vantagens do Kanban? Ele é fácil de aprender, ele é visual, as pessoas vão trabalhando colaborativamente e tem essa flexibilidade, porque a gente pega aqui, a gente vira assim, Thaís, e aí, o que você está fazendo? Vamos lá, mapeamos o que a Thaís está fazendo. Luciano, Marina, a gente vai colocando e vamos trabalhando
e vamos mapeando, e vamos melhorando ciclicamente, e vendo o que que a gente vai fazendo, ok? Então, estamos indo, estamos caminhando. Agora, e se a gente trabalhar com os dois, com Kanban e com Scrum? E parar com guerrinha de Kanban é melhor, Scrum é melhor. Então, eu vou contar para vocês. Eu trabalhei já em 3 projetos com Kanban, com Scrum, ou Scrum com Kanban. Estou falando assim porque a Rosana colocou a palavra na frente, ou foi a outra. Coloquei em ordem alfabética, tá, pessoal? Então, eu gostei tanto dos resultados que eu resolvi, inclusive, fazer a certificação. Existe uma certificação. E olha, certificação ou sem certificação, os dois são mais fortes juntos, pessoal. E por que que os dois são mais fortes juntos? Por um simples motivo. Porque o Kanban tem seu ritmo cadenciado pelo fluxo, que a gente acabou de falar, que é o quê? É um ritmo que o passo, quem define? O time. Se a gente fosse fazer um Kanban aqui nosso, de algum projeto que a gente definisse aqui agora, nós começaríamos de um passo, iríamos evoluindo evolucionariamente. Evolucionariamente é um pleonasmo vicioso, mas é para vocês compreenderem que a gente iria evoluir de acordo com o nosso retrato aqui, com as nossas competências e com o que a gente fosse combinando. Isso é o Kanban. Ou seja, fluxo contínuo. E o Scrum, com as sprints regulares. Então, fazer Scrum com Kanban, o básico é o seguinte: podemos usar o time box, ou seja, o tempo de uma sprint, por exemplo, 2 semanas, entenderam? Usar métricas, que a gente vai falar daqui a pouco, e evoluir, melhorando continuamente essas métricas. E o Kanban tem a ver com visualizar o trabalho, limitar o trabalho e maximizar o fluxo. Nossa, muita coisa. Mas visualizar o trabalho para quê? À medida que a gente for vendo esses cartões, issues, atividades ao longo do quadro, que pode-se usar Azure, Gira, Verizon, várias aplicações, Trello, Miro, Excel, são várias aplicações que podem ser usadas. Cada pessoa do time, ela vai percebendo seu poder de fogo, ou seja, sua capacidade. Então, isso é uma das coisas que a gente vai falar agora. Então, agora nós estamos dentro do tempo. E aí, aqui eu coloquei de novo para a gente, aquela imagem que eu elaborei, só para a gente lembrar. Ó. Então, né, todo mundo está acostumado a ver Scrum para lá, Kanban para cá. Então, assim como o Scrum para lá e o Kanban para cá, outras práticas e frameworks, métodos, podem ser unidos, tá, pessoal? Exemplo, XP com Scrum. E assim vai. Então, é para a gente refletir sobre isso. Se eu puder deixar vamos supor que acabasse a energia agora, que eu não conseguisse falar mais nada, eu gostaria de deixar essa mensagem, que não é uma prática, um método, é o melhor de cada coisa para o contexto. Então, vamos lá. E o que é métrica? Né? Porque você visualizou o fluxo, tem o time, acha que pode ser bom usar o Scrumban, né? Depois a Rosana falou lá. Pessoal, tudo que a gente mede, e é assim, nossa, ela falou a palavra tudo, não gosto de nada, nem sempre, nem tudo, a gente consegue ver, refletir e tentar melhorar. E aí eu vou dar um exemplo. Você olha para a sua conta corrente e estou partindo do pressuposto que a conta corrente está sempre positiva. Olha para você ver, sou uma pessoa positiva. Aí você fala assim, nossa, tá cheio da grana. Mas olha para você ver, quando você olha lá e fala lá assim, nó, 5 de saldo, 5.000, isso já é uma métrica. O que é isso? 5.000 de saldo. Aí você fala assim, poxa, eu queria chegar
E o mês nem acabou, pessoal. E eu estou dando esse exemplo que eu tenho certeza, todo mundo é assim para melhor aqui, eu tenho certeza. Aí você pega e fala assim, mas o mês que vem eu quero dar como? Terminar o mês com mais dinheiro no saldo na conta corrente. O que é isso? É uma métrica. Qual que é essa métrica? Saldo da conta corrente. Ou vamos fazer um outro exemplo. Eu tenho uma balança aqui, pequenininha no meu quarto. Aí eu peso. Ai, meu Deus. Aí eu peso e estou pesando 200 quilos. É mentira, não é? Aí eu falo assim, pesar 20% a menos daqui a um mês. Aí quando é amanhã, eu estou pesando a mesma coisa. Eu fiz alguma coisa diferente? Não. Então não vou chegar. Mas qual que é a minha métrica? Minha métrica é o meu peso. Então eu estou visualizando o meu peso através da balança. O saldo eu estou visualizando através do app do banco ou lá. Eu saio da minha casa e vou lá no caixa. Então, olha só, métricas são medidas usadas para avaliar o progresso em relação aos objetivos. Então, o objetivo da conta corrente, cada um quer ficar com mais dinheirinho na conta. Eu quero emagrecer. Tem os pneus aqui da pandemia ainda. E aqui, nessas métricas que nós vamos ver aqui hoje, a gente quer dar visibilidade para os times onde a gente trabalha, esses times ágeis que estão com projetos complexos, para que a gente trabalhe mais colaborativamente e que entregue valor para os times e para os acionistas, para as empresas. Beleza, pessoal? E aqui, ó, no cantinho, já são gráficos do R, tá bom? Tá pequenininho aqui, mas aqui presente tem tempo ciclo, lead time, não são todos métricas de fluxo, mas nós vamos ver. Até agora, nenhuma pergunta? Ninguém tem pergunta? Tá bom, vamos lá. Então, métricas podem ser vários tipos de métrica. Tem métrica de vaidade, vários tipos de métrica. Inclusive, quem aí já estudou, por exemplo, Fit for Purpose, tem lá até as cores, né, os tipos de métrica que existem. Hoje aqui, nos nossos próximos 50 minutos, nós vamos falar agora sobre métricas de fluxo e vamos plotar as métricas de fluxo. Então, é o seguinte, quais são essas métricas de fluxo? Considerando que, então, nós falamos ali, tendo guarda-chuva, todas aquelas práticas, métodos, frameworks, nós vimos que o Scrum com o Kanban juntos são mais poderosos, que os times visualizando com um tempo definido podem entregar, fazer entregas contínuas e melhorar também os seus processos e resultados. Isso, inclusive, eu não tirei daqui, como diz o outro. Isso existem pesquisas, tá, pessoal? Que Kanban e Scrum junto são mais fortes. Métricas indicadas para esse tipo de prática são as métricas de fluxo. E quais são elas? São a vazão. Aí eu coloquei o inglês na frente porque se pesquisar na internet, a chance de encontrar em português é bem menor quando digitar métricas de fluxo. Então throughput ou vazão, cycle time ou tempo ciclo, work in progress, que é conhecido pelas letras primeiras, tá, da palavra, que é o WIP, ou trabalho em progresso, e Work Item Age, ou idade do item. É muito encontrado também, pessoal, como aging, que inclusive na estatística aqui, eu fui verificar, no R, eu vi inclusive um artigo sobre aging de idade, da PNAD. PNAD que fala, meninas, da estatística? PNAD. PNAD? Ai, desculpa, Isso. é bom que eu Não, aprendi aí. relaxa. Legal, mas aí eu vi Mas isso. sotaque. Ah, tá. Mas é que eu vi uma base de dados do GCP, da Google, e aí eu fui procurar para ver se tinha. Eu vi lá que ele mapeia a idade da população, aí ele chama de aging. Aí vocês vão ver que
no desenvolvimento de software, né, também tem a avaliação de idade. Aí a gente vai ver agora o que é cada um para a gente plotar, tá bom? Então, meninos, aí do lado eu pus já o gráfico, né, que a gente vai fazer, mas explicando o que é. E se vocês tiverem dúvida, eu vou desenhar aqui o que é. E, por favor, gente, quero muito que vocês entendam, tá bom? Então, aqui, ó, dentro de métricas de fluxos, vamos falar sobre vazão. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas é só para, acho que é uma questão de didática mesmo. Então, estamos desenvolvendo um sistema. Vamos fazer um sistema para fazer a gestão de participantes do R-Ladies, fazer cadastro, login, gerenciamento de cursos. Acabei de inventar isso aqui agora, não tinha nem pensado. Vamos fazer isso. E aí, depois que a gente estiver desenvolvendo, né? Ou seja, nossos stakeholders, clientes, vão ser a Marina e a Isabela. Nós vamos ter que medir durante as nossas sprints, que são nossos tempos de 2 semanas, vai ter desenvolvedores, Scrum Master, PO, nós vamos fazer, nós vamos ir avaliando as métricas. Cada métrica, o ideal delas tem uma métrica que é melhor apresentar durante a daily, reunião diária, outra é melhor durante a planning. Nós não vamos entrar nesse ponto também. Se for necessário, eu posso escrever um artigo aí sobre isso depois, mandar material para vocês, mas eu estou indo bem assim, como é que fala? Macro, para a gente chegar no raciocínio dos gráficos, tá bom? E aí é o seguinte, aí a vazão. Puxamos do nosso backlog de produto, ou seja, do que tem que ser feito, das funcionalidades que nós temos que pôr nesse nosso sistema durante a sprint, e ao final da sprint nós conseguimos fazer X itens. Então tinha que fazer o login, tinha que fazer... Entenderam essa parte, meninos e Luciano? Entenderam? Entenderam, pessoal? Me dá um joinha. Sim. Laura, beleza, então tá bom. Então, olha só, aí nós vimos que nós fizemos X itens. Fala para mim alguém, quantos itens que nós fizemos nessa sprint? Chuta aí, vou escrever aqui. É pra gente dar um valor qualquer, tipo... Isso, quantas histórias que nós entregamos nessa sprint que acabou hoje? A Ju falou 5. 5, beleza. Nós entregamos 5 histórias, exatamente. Beleza, não sei se é muito ou pouco. Entregamos 5. Se a gente entregou 5, pessoal, a quantidade de itens entregues e concluídos num período é a vazão do nosso time. Acabou. Acabou. Simples assim. Então, olha para vocês verem. É que assim, quando a gente olha e analisa métricas assim galácticas de times, de muitos times, e aí aparece um monte de gráfico lá, gigante, e tem por dia, tem por mês, tem por sprint. Muita gente não sabe ler esse tipo de métrica. O objetivo aqui é a gente ler e plotar. E aí eu vou contar para vocês. É muito comum se ter a vazão por sprint e a vazão diária. E aí isso é para quê? Esse tipo de métrica, geralmente fica dentro do time. E por que isso? Aí, aqui o objetivo é a gente sair instruída para blindar o time? Não. É para a gente produzir num passo sustentável, e isso tem a ver com os valores e princípios do ágil. Porque vocês imaginam um gráfico desse aqui, por exemplo, ó, e aqui sem a gente ver os detalhes, tá? Já conversamos, Luciano. Esse aqui é uma vazão diária. Nós vamos falar sobre a nossa base de dados, ok? Aí, por exemplo, um gerente de programa vê isso assim, aham, esse time ele consegue entregar 9 itens por dia. E ele entregou só 5 itens na sprint toda?
Scrum Master e pior, taca pau nesse time, põe eles para fazer hora extra. Então, tá gravando, não tem problema, mas é essa a ideia. Então, essa é uma métrica. Fala lá, Luciano. A minha dúvida, Rosana, da tua experiência, como você registra essas informações? Essa é a minha grande dúvida. Perfeito, perfeito. Essa é a dúvida não sua, mas de muitas pessoas. Por isso que aqui é como visualizar essas métricas, entregar para o time. Por enquanto, a gente está só conceituando. Lá no GitHub que a Marina compartilhou, tem uma base de dados que eu criei. Ela é baseada em uma ferramenta aí de controle de projetos ágeis. Eu não vou citar, mas olha, ela começa com J e termina com A. Mas poderia começar com A e terminar com E. Mas é gira. Mas eu simulei, tá? Fui passando os cartões. E aí, como que a gente controla? É importante, a gente pode fazer, igual eu falei antes, no Excel, quando o time não tem, pode fazer no papel de pão, pode fazer. Tem 12 anos que eu trabalho com Kanban. Na época, eu trabalhava com post-it em cima do papel craft, já que você está perguntando, e a gente ia escrevendo os épicos, as features, histórias, no post-it. E aí a gente escrevia a data. Então, já que você está falando, fazendo essa pergunta, eu consegui te responder? E a gente nem passava para o Excel, mas aí a gente fazia a linha de corte. E é importante, já que você perguntou, pessoal, que a vazão ela é a partir da linha de comprometimento. Que raios é essa linha de comprometimento? É assim, é a partir do momento que as histórias elas estão prontas para iniciar o desenvolvimento, ou seja, elas estão escritas, tem o critério de aceite, né? Ou seja, a definição de pronto, a definição de workflow. Eu sei que eu não entrei aqui nesses detalhes, mas já que você está perguntando, eu faço questão de explicar, porque muitas pessoas ficam com dúvida, como calcular a vazão? Se vai calcular de tudo, ou seja, do ponto de comprometimento para trás e para frente, ou só dali para frente? Eu não sei se eu esclareci ou se eu compliquei. Ficou claro? Então, assim, Tá ok. beleza. Então, meninas e o Luciano, se a gente começou a desenvolver, aí vamos falar aqui, ó. Essa aqui é uma história. Vamos falar que a gente está desenvolvendo o login do nosso sistema aqui do R-Ladies BH. Estamos passando com ele agora. Entrou em progresso hoje, e começou nosso sprint hoje, aí está passando, e deu dano aí dia 4. E dia 4, sei lá, acabou o sprint, vamos ver. Aí a vazão foi 1. Aí a Juliana passou outro cartão. Ih, tem post-it demais aqui. Mas enfim, vocês entenderam. Passou mais outro cartão. Chegou lá no final da sprint, tem 2 cartões no dano. É o que tiver, pessoal, entregue. Tá no done, e tiver sido compatível com a definição de pronto. E assim, isso pode parecer um assunto, falar assim, isso aí é assunto para o PO e para o Scrum Master. Não é, pessoal. É muito importante que desenvolvedores, engenheiros de softwares, arquitetos, todos os papéis de um time de desenvolvimento saibam isso, para que trabalhem de uma forma mais colaborativa e consigam desenvolver mais, entendem? Faz sentido? Então, o que tiver pronto ao finalizar a sprint, vai ser a vazão do time. E aqui, eu até pus como observação, está nas minhas anotações aqui, uma coisa que pode ser uma confusão. Em um time que eu trabalhei, tinha um conceito que estava um pouco enviesado, que o pessoal falava assim,
Nossa, Rosana, mas tem aqui 50 itens aqui, você só está considerando alguns. Mas o que eram os outros itens? Eram tarefas, não eram histórias. Então, aí que tá. Qual que é a definição de workflow? O que é o combinado do time? E como é tratado? Isso vai entregar valor para o cliente, essas tarefas? Não. Então, isso não vai ser contado como vazão. Eu vou dar um exemplo claro, e aqui faz parte do escopo, não é que eu lembrei não, tá, pessoal? Vou fazer o login do nosso sistema, de novo, login do nosso sistema. Pessoal, aí vou pôr aqui, protótipo da tela, botões, são tarefas, percebem? Que estão aqui, ó, num outro nível. A história é o login do sistema. Para que essa história passe de em progresso para done, independe, agnosticamente falando, para passar de um status para o outro, e eu não estou simplificando o quadro para ter só 3 colunas. Pode ter teste, pull request, várias outras colunas. Todas as subtarefas têm que estar concluídas. Percebem? Ok. Então, o que acontece? Estando concluídas, isso aqui é a vazão de 1. E esse time, ele estava contando isso mais as 3 subtarefas. Em vez de 1, era 4. Mas o que estava contando como valor era essa. Então, é muito importante quando vocês chegarem em um time, em qualquer papel que seja, avaliar isso. Como é que está a vazão do time? E aqui, ó, eu coloquei, a gente vai daqui a pouquinho ver lá, exatamente isso, olha para vocês verem. Isso aqui é uma vazão diária. E isso não está enviesado, é assim mesmo que funciona. Na verdade, aqui é simulado, eu pus aqui que o time está codando, inclusive, sábado e domingo, né, pessoal? Foi uma base simulada. Mas existe, inclusive, um estudo da Harvard Business Review que às segundas-feiras o time produz muito menos e a curva ela vai fazendo assim até chegar na quinta-feira. Aí ela vai, é como se fosse um ripple. Ela faz assim, depois ela desce. E é bem interessante. Eu não simulei isso, mas a curva é parecida com isso que está acontecendo aqui, ó. Aí ela desce. Então, estou contando para vocês. Vamos para a próxima métrica de fluxo. Cycle time. Então, vocês entenderam que o IP é a vazão é a quantidade de itens prontos. Pronto, pronto, pronto. E que atende o critério de dano, que é definido por quem? Pelo time e também pelo PO, que é a pessoa que sabe exatamente que vai entregar o valor. As métricas de fluxo, ou Delivery Manager, né? Sendo que tem o Kanban ali. Métricas de fluxo, cycle time, tempo ciclo. Já esse, pessoal, é o seguinte, estou com cartão, o cartão iniciou, é o tempo entre o que ele terminou, ou seja, o done dele, o pronto, menos o tempo que ele iniciou o progresso. Então, vamos para o nosso login. Comecei hoje, terminei no dia 4, geralmente ele é contado em dias, tem empresas que contam em horas, tá? Vai ser esse tempo lá do dia 4 menos o dia de hoje. Então, esse time, esse tempo, vai ser o tempo ciclo, o tempo que se gastou para fazer esse desenvolvimento. Entenderam? E aí, pessoal, é importante saber o seguinte, que isso é uma pergunta que meus times sempre fizeram, esses times que eu estava Scrum Master. Ô, Rosana, mas durante esse tempo, eu coloquei em bloqueio, eu não fiquei codando o tempo todo. Teve bloqueio de não sei o quê, eu esperei fulano tirar isso aqui, teve aqui a gente mexeu nisso aqui. Por que está contando isso aqui? Eu acho injusto. Não é questão de ser justo ou injusto, é o tempo de desenvolvimento. Aparece o tempo de bloqueio, inclusive que se a pessoa coloca na coluna de
bloqueio, que é blockage, eu, como especialista em métricas, consigo mapear esse tempo, mas o bloqueio, ele é uma parte do em progresso. Então, o tempo de espera é em progresso até chegar ao em dano. Entenderam essa parte? Por isso que na nossa prática, nosso mão na massa, nós vamos ver que eu coloquei só 3 colunas no nosso Kanban board, que é o começou, em progresso e pronto. É para fins de simplificação. Então, vamos lá. Agora, vamos falar sobre o WIP. Esse gráfico lindão aqui que eu aprendi a melhorar e a fazer com a Isabela, pessoal. Então, uma outra métrica de fluxo que ajuda no nosso trabalho colaborativo e evolucionário no time é quanto de trabalho que nós estamos fazendo ali naquele dia, naquele momento. Então, lembra ali dos posts? Vamos supor que a Adriana, ela está desenvolvendo, hoje, no dia de hoje, ela está com trabalho. Independe se esse trabalho vai gastar 8 dias, se vai gastar 3 dias, mas ela está com trabalho em progresso. Ela está com issue, task, história, seja o que for. Ela está com um, a Milele está com outro, o Luciano está com outro, mas ninguém está. Então, nós temos quantos trabalhos em progresso? 3, exatamente. Agora, olha só, vem aqui, e a gente está falando aqui e não está visualizando. Agora, olha só, pessoal, aqui não tem o número, mas nesse dia aqui, ó, e esse aqui é o gráfico da base de dados que a gente vai trabalhar. Ele está mostrando que o time teve o WIP máximo nesse dia. Imagina só, esse time estava assim, ó, descabelando. Por quê? E, tipo, gente, a gente tem, aí cabe ao time, que tem que ter sua auto-organização, tem que conversar entre si, a saber, Rosana, quantas pessoas eram? Olha, e aí eu respondo, não interessa, porque o time vinha trabalhando, entregando isso, e aí, nesse dia, olha o tanto de demandas que estavam na esteira de desenvolvimento, entendeu? Isso é um pico, ou seja, foi o ponto máximo. E aí, plotei aqui, estou deixando de propósito, tá? Esses números simulados. Aqui eu já explico, a simulação que eu quis mostrar está no final do projeto. Então, tem poucos itens para cada pessoa. Na verdade, aqui 1 e aqui são 2, tá, pessoal? Mas olha, e aqui está caindo, tá entendendo? Mas olha para vocês verem aqui, ó. Aqui, nesses dias, quantas demandas que estavam na esteira. Será que precisava disso? Será que não podia ter sido mais equilibrado? Então, vocês estão entendendo por que chama métricas de fluxo? Podia chamar métricas de esteira. Ou seja, até agora, o que a gente já avaliou? Então, aqui o objetivo não é só plotar, é a gente visualizar, e raciocinar o porquê que a gente está analisando essas métricas. A gente nem plotou, mas a gente está vendo o porquê. Então, nessa da vazão, a gente está vendo quanto que o time está entregando. E aqui eu voltei porque, na vazão, será que nesse dia o time entregou isso tudo mesmo nesse dia? Será que nesse dia não era algo que estava represado? Exemplo, um pull request que estava aguardando validação do cliente e que era, por exemplo, desses dias aqui, e aí ele foi para cá e mascarou a métrica desse dia? Entenderam o que eu estou querendo dizer? E aí, ou pior, que, sei lá, alguém ficou de hora extra fazendo porque achou bonito e era para ter feito no dia seguinte. Então, olha quantas coisas que a gente está analisando aqui.
Porque, pessoal, o ágil não quer dizer trabalhar mais, é trabalhar num passo sustentável, equilibrado, entendeu? E depois no tempo ciclo, a gente vai fazer as considerações daqui a pouco. Então, no Work in Progress, a mesma coisa. Lá no quadro, isso tanto no Gira quanto no Azure, que eu trabalho mais, tem outros, tá, pessoal? Existe um campo que a gente estabelece qual que é um limite de trabalho em progresso. E aí vamos pensar aqui, ó, nós somos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos 15, é isso mesmo, pessoal? Então, se nós 15 fôssemos desenvolvedores e tivesse muitas demandas para a gente desenvolver, eu estou fazendo a versão simplificada, tá, pessoal? A gente poderia começar pensando assim, que tal, se a sprint começar amanhã, cada um de nós pegar uma demanda para fazer? Isso como experimentação. Como experimentação, tá? Aí a gente colocaria, isso seria o mínimo, o máximo? Não, a gente colocaria isso e começaria a avaliar. Aí a gente fala, mas não dá, porque a gente está com demandas muito grandes, então 15 é muito. E aí a gente iria balizando, não, talvez o ideal seria algumas pessoas, elas vão ficar refinando e não ter demanda. E aí talvez seria o número 8. Vocês percebem? Por quê? Para que a gente consiga planejar e maximizar a entrega de valor do time, sem que ninguém fique estressado, tem que olhar essa qualidade de vida também. Entenderam? Essa métrica aqui é para isso também. Olha o Management 3.0 aí, Ju. E aí vamos ver aqui a idade do item. Esse aqui, eu já vou até adiantar, é uma métrica para ser discutida, para ser avaliada em reuniões diárias, seja o nome que for, seja até para projetos cascata. Essa métrica é muito importante, não só para projetos ágeis. O que essa métrica ela diz? Vamos falar, lembra daquele post ali que a gente está falando que a gente começa hoje e termina dia 4, né? Situação hipotética. Mas é o seguinte, quando que pediram essa demanda para a gente? Vamos supor que o Luciano que pediu essa demanda para a gente, e o Luciano pediu essa demanda para a gente, hoje é dia 30. Ele pediu dia 30 do mês passado. E aí, pessoal, o que é a idade do item? É o tempo entre a solicitação e o desenvolvimento. Então, qual que seria esse tempo? 1 mês. Ou seja, teria 1 mês que ele já teria pedido para a gente. E aí, vocês já imaginaram? Por que a gente tem que ficar de olho nessa métrica? Porque pode ser que, ou porque esqueceu, ou porque pode acontecer. A gente teve o TO, o turnover, a saída de um desenvolvedor que só ele sabia fazer isso e a gente está esperando repor esse desenvolvedor. A gente tem que resolver isso. Ou expirou o acesso naquela plataforma, temos que remover esse impedimento. E o principal motivo não é que trabalhar em um item velho pode não entregar valor ao cliente. É assim, gente, essa funcionalidade que o Luciano pediu, né? Peguei no pé do Luciano, ela pode não fazer mais sentido agora, passou 1 mês. Às vezes ele nem lembra mais. Não, obrigado, não quero mais não. E aí, vocês lembram? Ambiente complexo, muda dia a dia, papapá. E aí? Cara, 1 mês. E minha experiência, tem itens em backlogs de alguns projetos que os POs lançam no backlog, fica ali 3 meses, 4 meses. Não é comum, mas acontece. E aí, quando a gente vai plotar esse gráfico aqui, que é um exemplo, fica lá em cima. E aí? O que é isso? Mas o principal é esse item, issue, épico, feature, história, fica ali. E aí, quando você vai avaliar como PO, por exemplo, para escrever história e passar por ponto de comprometimento e levar isso, por exemplo, para uma sprint planning, às vezes o PO já nem sabe mais o que é isso. Olha para vocês verem. E para entregar para um desenvolvedor. Então, olha o background, né? Ou seja, que tem ali.
Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos fazer nosso mão na massa. Então, assim, passei 3 minutos aí do tempo que eu tinha planejado. Eu queria saber se vocês conseguiram baixar o... Fala comigo. Vocês conseguiram baixar o R? Oi? Rosana, o pessoal tá falando aqui que tá tranquilo. Eu testei aqui também, abri. Pessoal, se vocês forem lá no GitHub da Rosana, lá no final tem um escrito código. Se você clicar, vai abrir o código do R, do Excel também. Se alguém tiver dificuldade também, não tem problema, pode ir mandando aqui no chat, ou então a gente pode tirar dúvidas também depois, pode mandar no e-mail, porque o tempo está um pouco corrido, né, para mostrar Aham, tudo, mas vai mostrando aí, Rosane, eu estou acompanhando o chat, qualquer beleza. coisa alguém pode levantar a Tem mão, pode perguntas? mandar. Não, tem nada aqui ainda não. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu não sei se a tela está pequena, se a tela... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa, estou escrevendo coisa aqui que não era para escrever. Então, a ideia aqui é plotar aqueles gráficos que a gente foi vendo, tá? Ali é um cabeçalho. A imagem tá ok? O tamanho aí, Marina? Para mim tá ok. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, ó, primeiro, eu coloquei aqui algumas bibliotecas, né, que são necessárias para fazer, que ali é o ggplot, que é para plotar esses gráficos, o grid extra é para poder organizar os gráficos, vocês viram ali que plota em coluna, em linha, Lubridez para manipular data, porque sem ele eu não consigo fazer essas peripécias aqui que vocês vão ver, o Scales para a gente fazer a definição mesmo dos eixos, e eu nunca sei falar esse negócio, dplyr para a gente filtrar alguns dados. Então, vou pôr Falou aqui. certinho. Ai, obrigada. Então, dessa forma como eu coloquei aqui, pessoal, se vocês já tiverem instalado essas bibliotecas aí no R, ela vai evitar de instalar novamente, tá? Por isso que eu pus aqui, if require install, senão só chama. Depois, aqui, ó, esse comando, o que ele vai fazer? Em vez dele abrir um documento específico, ele vai mandar buscar dentro da sua máquina. Por isso que está o file choose. Aí eu mesma vou ter que vir aqui na minha. Ah lá, tá vendo? Ele está mandando eu procurar na minha máquina. Aí ele está aqui, ó. Ótimo. Então ele já abriu aqui. E aí, agora eu vou esperar um pouquinho. Quem está acompanhando, pessoal? Por aqui, sem dúvidas no chat, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Beleza. Então Uhum. vamos lá. Então, pessoal, olha só. Agora nós vamos fazer alguns comandos básicos. Esse eu lembro direitinho, aprendi lá no primeiro curso, R básico com RLadies BH. Foi no segundo semestre de 2019, foi muito top. Esse comando view, ele vai deixar a gente visualizar a nossa base de dados. Oi, base de dados. É por causa que eu acho que você limpa lá em cima, porque tem vários dados aí, às vezes ele Verdade, subscreveu. sobrescreveu. Eu estou fazendo assistem demo, tudo pode acontecer. Podia ter gravado, né? Não, isso é o ao vivo, gente. E é bom as pessoas verem também que esse tipo de coisa acontece, né? E se fizer, já sabe o que tem que fazer. Já sei, vai dar certo. Vou abrir de novo. Fechei meu próprio projeto. Fechei.
Agora vai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cheguei de novo. Fica tranquila, Rosana. É porque eu mandei abrir o arquivo que não era CSV. Pessoal, a base de dados está em CSV, a pessoa mandou abrir um arquivo em R, nunca ia dar certo. É isso. Eu acho que está lá em cima, Rosana. Eu acho que é o terceiro ou o quarto arquivo. É isso mesmo. A Marina sabe mais do meu projeto do que eu. Olha que legal. Agora abriu. Olha lá. Esses são olhos treinados de ver base de dados o dia inteiro. Abriu. Ela abriu. Ah, porque agora abriu, pessoal, agora nós vamos dar um view na base de dados. Ah, ela abriu. Então, eu vou até aumentar a tela aqui, ó. Eu vou vir aqui no view, zoom out, zoom in, aqui no R. Vocês estão vendo aí, pessoal? Então, aqui, ó, se a gente for no Gira, no Azure, e se a gente for visualizar, importar, quem não tiver plugins, pessoal, apps, para poder tratar os dados, vocês fazem o seguinte, vocês dão download da base de dados de vocês, olha para vocês, alguma similaridade? Olha a base de dados aqui. O projeto geralmente começa com as 4 letras do projeto e um código. Estão vendo aqui? E aqui o número da sprint. No caso, a nossa vai ter sprint 1, 2, 3 e 4. A data da criação, a data do início, a data de fim. Lá, provavelmente, vai ser create date, start date, ou in progress date, done date. Aí a nossa base de dados está aqui. Por que tem datas em branco? Porque a atividade não foi concluída pelo time. Essa base de dados é uma base de dados real. Eu criei, mas para que a gente consiga simular dados reais. Vamos voltar. Então, o view, a gente visualiza a base de dados. O NRow, a gente vê quantas colunas que nós temos na nossa base de dados. Então, exemplo, um projeto que eu trabalhei até o mês passado, o projeto, no status que ele estava, até quando eu fiquei no projeto, ele tinha 4.900 e não sei quantas histórias cadastradas nele. Então, vocês já imaginaram? Eu posso fazer quantos relatórios eu quiser lá, mas eu estava gerando relatórios em R, tá, pessoal? Eu estou contando para vocês que aqui eu não inventei uma experiência. Eu estava fazendo e estava conseguindo fazer análises muito mais rápidas. E aí, olha, NRow, NCall. Então, essa base de dados, pessoal, ela tem 5 colunas, desculpa, ela tem 5 colunas por 93 linhas. Agora, vamos ver quais são os nomes das colunas. Eu estou passando por isso para que quem não conhece o R tiver que ver o poder e porque eu me apaixonei pelo R. Tem uma pessoa que eu trabalho e fala assim, gente, ela não para de falar nesse R. Então, aqui embaixo, eu acho que eu vou até trocar a tela, mas tá bom, né? Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, né? Então, sim, aqui a gente consegue ver o nome das colunas. Esse mesmo comando call names, a gente pode usar para personalizar o nome da coluna. Vem aqui, você não está gostando, sprint origem. Você muda aqui mesmo, escreve call names, mudar sprint origem para sprint. Ou seja, é na hora. Você muda na hora, você faz o que você quiser. Depois, olha aqui um outro comando que eu deixei aqui para a gente ver. Head, DF é o nome da nossa base de dados. 4. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a cabeça, as 4 primeiras linhas da nossa base de dados. Olha lá, R-Ladies, registro 691, ou seja, a história 691 da Sprint 1, que começou nessa data, foi criada nessa data, iniciou aqui, fim. Se eu tivesse posto 3, ele ia mostrar as 3. E o que é tail? Ele vai mostrar as 2 últimas da base de dados. Então, aqui eu pus alguns para a gente ver mesmo como que funciona. E o que é o summary? Eu amo summary, sendo que quando são dados numéricos, ele dá desvio padrão, média,
nesse caso agora são mais datas, então a gente não vai ver muita coisa. Mas o que ele está falando aqui? As mesmas coisas que a gente viu lá, está falando, ó, que, por exemplo, tem 93 registros, que é da classe character, né? Ou seja, caractere, modo caráter. Isso é importante para as operações que a gente vai rodar aqui. Esse código está compartilhado lá no GitHub. Então, aqui foram análises que a gente fez. A gente está conhecendo a base de dados que a gente tem. E detalhe, qualquer base de dados que a gente baixar, converter para CSV, a gente tiver dúvida para poder manipular, aqui do lado tem o help do GitHub, do RStudio, que é bem simples de usar. Então, vamos, para a gente terminar no nosso tempo, vamos já começar a fazer aqui as operações. Para a gente conseguir fazer a plotagem dessas datas, o que a gente tem que fazer? Então, os campos, ó, DF é a nossa base. Com esse cifrão aqui, a gente acessa os campos dessa base de dados. Aqui, o que ele faz é formatar esses campos no padrão americano. Por quê? Porque para manipular essa base de dados com essas operações que eu vou usar aqui, ele precisa estar no formato ano, mês e dia. Então, aqui eu fiz para os 3 campos, para data de criação, início e fim. Foi isso que eu fiz. Então, eu rodei isso. E agora, tendo em vista o que a gente conversou lá, o tempo ciclo. Então, vamos lembrar. O que é o tempo ciclo? O tempo ciclo é a data que o cartão chegou no final, ou seja, done. Lembra lá? O 4 de agosto. Menos o quê? Quando ele começou? O hoje. Então, é a data de fim menos a data de início. E aí, para isso, eu usei a função diffTime. Essa função diffTime é da biblioteca Lubridate. Por isso, vocês estão entendendo porque que tem uma coisa está casada com a outra. É igual o ágil, que está dentro da agilidade, que a gente está usando Scrum Ban. Então, aí eu fiz aqui, ó. E por que eles têm esse mais um? Aí é o seguinte, gente, tem pessoas que não usam mais um. Eu gosto de usar o mais um, porque quando o desenvolvedor ele termina a atividade no mesmo dia ou gasta meia hora, o que acontece? Fica como zero o tempo. Então, inclusive na Kanban University e nos livros de Kanban se orienta a usar o mais um. Por isso que tem mais um. Então, estou explicando aqui o código, tá bom? Olha que beleza! Acabamos de calcular o tempo ciclo de todos os cartões da nossa base de dados. E vou contar uma coisa para vocês. No cliente que eu estava anteriormente, sem plugin, eu não conseguia calcular o tempo ciclo. Rosana, mas no Gira tem... Ó, cantei que era o Gira. O Gira tem o gráfico lá, mas eu trabalhava numa consultoria. E para configurar, o cliente não sabia configurar, eu não poderia simplesmente chegar assim, oi, dá licença, me dá aí que eu vou configurar para você. Então, eu baixei a base de dados e eu fiz a configuração. Não eram 93 cartões, eram 4.000 e tantos. Eu configurei, baixei e consegui calcular o tempo ciclo do meu projeto. Então, meninas e Luciano, olha aí para você ver o poder do R. Já calculamos o tempo ciclo. E que mais? O lead time. O lead time, pessoal, vocês lembram? Diferença entre a data daquele pedido que você fez para a gente do login, da data de criação e a data fim. Então, olha lá. Calculamos também. E a idade? Aliás, você tinha pedido, era o da idade. A mesma coisa, ou seja, usando o diffTime. Observem que aparecem alguns NA. O NA é porque, como não tinha data de conclusão em alguns cartões, ou seja, o time não chegou a desenvolver isso, então aparece esse NA, tá bom? Pessoal, nós vamos terminar dentro do time box. Não fiquem preocupados, tá? Beleza. Calculamos, então, essas métricas.
vamos ver como é que é para plotar isso. Quem não conhecia o R, acharam complicado? A Ju, eu sei que não conhecia. Você achou complicado? Não, até que não. Pois é, tá vendo? E agora vamos plotar aqui a distribuição do tempo ciclo por sprint. Para isso, eu vou usar o ggplot da biblioteca, da library, né, da ggplot. Quem olha assim vai falar assim, meu... E aí é o seguinte, se a gente for plotar, a gente pode usar somente a primeira linha, ggplot e manda plotar. Mas aí não vai ficar colorido, não vai ficar com título assim assado. Então, eu já deixei aqui a configuração. Quando for rodar em casa, bonitinho, com calma, pode fazer o teste com a primeira linha que vai dar certo. Mas eu estou explicando. Ó, o ggplot ele tem mais de 30 configurações. Então, aqui, o que eu fiz? Eu joguei todos os gráficos para uma variável, para depois a gente pôr ele arrumado na tela para conseguir visualizar vários gráficos na mesma página. Só isso que eu fiz, tá? Então, vamos ver aqui. E aqui, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Aqui eu plotei com um número. O número saiu um pouco grande. Vou tirar o número para vocês verem com isso. Vamos tirar o número aqui. Então, olha só. Tempo ciclo por sprint. O que a gente observa aqui? Sprint 1. Cada pontinho desse é um cartão, ou seja, uma história que o nosso time aqui entregou, né, da esteira de desenvolvimento para o nosso cliente. Então, aqui, olha, variou daqui até aqui esse tempo. Aqui variou até aqui. Olha que outlier, ou seja, olha que variação. Aqui variou até aqui e aqui já começou a não ter tanta variação. O que é isso? É a melhoria contínua, relentless improvement, melhoria evolucionária. Então, você já pensou? Você está lá com o seu Gira Azure, não sabe mexer ou não tem acesso às APIs, aos plugins, mas você tem a base de dados e pode baixar. Aí você pode fazer o gráfico com o fundo da cor que você quiser, o pontinho da cor que você quiser, e aí você pode analisar. O R, ele é uma aplicação open source disponível para baixar e usar a qualquer momento. Então, e assim, e amplamente divulgado os materiais e os manuais para como fazer a configuração. Olha só que interessante esse outro gráfico aqui também de tempo ciclo. O mesmo gráfico de tempo ciclo, vou tirar o número também para ficar mais fácil de ver. Esse é um que chama box plot, que o que ele mostra? Ele mostra os quartis. Então, a linha central é a média. Aqui está mostrando que a média dos tempos ciclo da primeira sprint estava aqui. Depois abaixou para cá. Depois abaixou para cá. Agora nessa já subiu um pouco. Então, assim, aí a gente tem que avaliar. Avaliar com quem? Com o time. Em qual reunião? Esse aqui pode ser na retrospectiva, pode ser na planning. E aí, assim se entrega valor, porque o time vai refletir em cima das demandas. E olha para vocês verem, na Sprint 2, a conversa seria, qual que foi essa demanda aqui que a gente gastou quase 30 dias para a gente entregar? Percebem? E aí que está a visualização, o poder de visualização das métricas de fluxo para melhorar o processo de desenvolvimento. Deixa eu ver aqui, mais 7 minutos. Então, aqui foi do tempo ciclo. Eu vou pular o lead time aqui. O lead time não é uma métrica de fluxo, é bem importante, mas vamos pular aqui. Idade do item. Vou até tirar também aqui, para não embolar muito. A idade do item.
Então, olha só, aqui, ó, na primeira sprint, a gente vê que variou aqui de 38, 37 até 42, mais ou menos. E tem como esse gráfico ficar interativo, aí a gente teria que usar uma outra interface aqui do R também, tá? Aqui, ó, já variou mais. Então, na reunião, né, no evento que for fazer com o time, fazer essa reflexão, mas mesmo assim, se a gente traçar uma linha de tendência, a gente vai ver que esse time, ele está entregando de uma forma mais assertiva. E aqui, ó, um outro gráfico, ou seja, depois que você tem a base de dados, você leu a base de dados, plota os dados, você não precisa de um plugin. O importante é você saber o que plotar. O que é a métrica de fluxo? O mesmo gráfico, sendo que é o gráfico dos quartis. É porque os números eu estou tirando porque os números ficaram muito grandes, eu tenho que diminuir. Mas aqui, ó, a gente consegue ver literalmente, ó, na primeira sprint, aqui ficou lead time, mas não é o lead time, é a idade, estava se entregando itens com 57 dias de idade, passou para 35, depois para 19 e agora está entregando com 8 dias. Ou seja, o stakeholder ali, Luciano, que pediu a demanda que eu simulei aqui, ele está ficando mais satisfeito, ele está tendo um tempo menor, ele está recebendo com um tempo menor. E certamente está tendo uma entrega no mercado mais rápida. Isso é muito importante. E vamos ver o que mais. E aqui, pessoal, eu deixei aqui também uma coisa que eu gosto muito, é assim, ó. Vamos ver aqui. Está pensando. O que aconteceu? Deu um erro. Ah, porque eu não rodei o P2. Deixa eu rodar o P2. São muitas opções no R. Então, vamos supor que você precisa mostrar para o seu cliente ou para o time vários gráficos alinhados. Aí você pode usar um grid, por isso que eu pus aquela biblioteca. Então, aqui, por exemplo, eu mandei plotar 3 gráficos na mesma linha. Poderia ter sido outros gráficos, mas eu pedi para plotar o tempo ciclo, o lead time e a idade do item. E por que isso? Porque não é só uma métrica isolada que a gente avalia, a gente avalia várias métricas junto, porque todas elas junto que vão ajudar a gente a melhorar o processo do time, tá? E assim, de novo, o lead time não é uma métrica de fluxo, mas ela é bem importante para a gente saber o tempo total do ciclo, tá? O lead time, a gente pega do início da criação até o final. E aqui, pelo tempo, eu queria mostrar mais, mas a vazão diária. Aqui a vazão diária. Cadê? Peraí. Rosana, quando você terminar aí, a gente tem uma perguntinha aqui no chat, tá? Pra vocês Tá planejarem o jóia. horário. Uhum. Pronto, aqui, ó, a vazão diária. Aqui a vazão diária, a gente colocou, eu coloquei aqui a data ao longo do fluxo e quantas vezes, né, quantos cartões que a gente entregou. Tá no chat? Sim, se você quiser, eu posso ler aqui para Sim. você. Eu tô lendo, tô vendo aqui. Ah, beleza. Pessoal, Adriana, então, para as métricas de fluxo, existem métricas que são importantes. Todas as métricas são importantes, mas
pelo menos uma vez cada sprint, todas as métricas e discutindo na planning para a próxima sprint. E, por exemplo, a idade do item, eu olho todos os dias, mas se tiver alguma distorção, eu discuto a ideia para diminuir isso como um impedimento, remoção de impedimento em toda a daily. Consegui te responder? Legal. E aqui, por último, aí eu vou conseguir. Opa, é o plot só. É o do WIP. Poxa, já sei. Aqui a gente faz ao vivo, pessoal. Com certeza. Eu não quero deixar eu plotar. Que triste. O do WIP é o mais bonitinho. Mas no que está lá, está plotando. Vou passar 1 minuto só do time box. Beleza. 1, 2 e... Falando que o sec datas não está sendo encontrado. Não definiu a sequência de datas aí. Mas engraçado que eu testei. Olha lá, o sec Poxa. datas. Engraçado, né? Pessoal, o fato é que o gráfico fica exatamente igual esse daqui, ó. Deu algum errinho aqui, mas fica exatamente igual esse daqui. Pessoal, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de vocês ficarem aqui até o final, inclusive, me escutando, interagindo, e foi muito bom poder compartilhar com vocês, viu? Gostei demais.